nessa questão toda, né, da reforma que o Lutero fez, a intenção dele com as 95 teses e tudo mais seria, a princípio, fazer uma reforma dentro da igreja, ou a ideia dele já era, não tem o que fazer aqui, vamos tentar fazer de outra forma? A primeira intenção dele foi fazer uma reforma por dentro? Justamente. Tanto é que o movimento se chama reforma, né? Uhum. A ideia de Lutero era, ele queria reformar a igreja. Ele acreditava nas teses dele e por isso ele põe elas para discussão. A ideia de Certo. você publicar, Aham. né, é isso. Só que ele não contou que ele seria rechaçado por isso. Né? E, enfim, aí teve todo o processo de perseguição, a convocação das dietas, né, dos concílios, então, para ele retratar o que ele escreveu, e ele não retratou porque ele disse, olha, se vocês não me convencerem por uma lógica simples e através das escrituras, eu não posso renegar o que eu escrevi, porque está dentro da escritura e está dentro de uma lógica racional simples, esse entendimento. E aí Lutero é primeiramente excomungado, depois proscrito, e aí o movimento reformatório na Alemanha, junto com os príncipes alemães, porque eles entendem um momento também oportuno de não só ter uma nova religião, mas também um momento de cortar os laços com Roma. Então, assim, vocês têm Lutero num período histórico muito favorável, politicamente e também a nível de sociedade, para fazer essa separação. Porque até esse momento, toda a Europa estava debaixo desse grande império sacro romano germânico, né, que foi a maior extensão geográfica que o Império Romano alcançou. E, a partir daí, você começa o esfacelamento do Império Sacro Romano Germânico. Que interessante. Você vê que até para a história da humanidade, como foi importante também a reforma, né? A própria igreja, anos depois, fez a contra-reforma, né? E acaba que anos depois admite, né, Justamente, que Lutero não estava errado, que né? os exageros realmente aconteceram, né? E é importante, né, que hoje em dia, né, existe o ecumenismo, né, que as igrejas conseguem conviver juntos, né, e até celebrar muitas vezes muitas coisas juntos, né? O próprio Papa Francisco convida muitas vezes, né, as igrejas de expressão luterana, né, a igreja luterana, na verdade, para estar lá no Vaticano e conviver juntos, né? Porque, na minha visão, fez um bem para a igreja também, né? Até duas curiosidades, né? Aham. A gente tem um amigo em comum, o Flávio, Sim, né? sim, Então, inclusive, abraço para o Flávio, que é do movimento carismático, né? sim. Católico, também um cara incrível. Eu acho que assim, o que a gente está contando, né, é realmente uma parte da história da Idade Sim, Média, de que hoje, né, o diálogo entre luteranos e católicos é muito frutífero, né? sim, Eu citava antes a Polônia. Quando eu cheguei da Polônia, no final de setembro, eu participei do momento de oração ecumênico que foi convocado pelo Papa Francisco sim. lá na igreja de São Francisco, que é a vizinha da igreja luterana, né? Uhum. O bispo Dom Luiz me convidou, participei, estive lá e, muito curiosamente, né, enquanto isso lá no Vaticano, né, quem estava lá era a pastora, que é a secretária-geral, né, da Uhum. Federação Luterana Mundial, que estava coordenando os trabalhos na Polônia. Ela estava Ah, que como legal. pastora presente no momento de oração do sínodo, né, lá Aham. no Vaticano. Que Então, legal. assim, a gente tem, graças a Deus, mostrado muitos movimentos positivos. Acho que, assim, esse é o principal testemunho de uma igreja, de uma fé, de que você entende a alteridade. E eu sei que as pessoas têm muita dificuldade com a palavra ecumenismo, Sim. né? E o ecumenismo é o quê? Eu sou luterano, você é católico, a gente convive bem, a gente dialoga, a gente se respeita, sem a necessidade de eu ter que falar para você, mas minha igreja é melhor nisso. É Não, verdade. porque a minha igreja está certa nisso. Não, porque a sua está... Assim a gente não vai para frente nem como igreja e muito Sim, menos como humanidade. Então, sim. assim, as pessoas acham que ecumenismo é botar todas as igrejas num liquidificador, bater e é isso que só. Não. Não. Ao contrário, é a preservação da identidade de cada igreja como ela é, só que com... Isso é muita maturidade de fé. É Né? verdade. De você olhar...
e respeitar e entender que são diferentes, são anseios diferentes. É verdade. E nisso eu estou muito contente, porque dentro da programação do bicentenário, né, da Igreja Luterana, que a gente vai ter a programação dia 3, 4 e 5 de maio. No dia 5, nós vamos ter um culto ecumênico. Que legal. Ou seja, um momento de fala, né, até o tema desse culto vai ser o que é ser Igreja de Jesus Cristo no Brasil hoje. Então, não vai ser um pregador ou uma pregadora que vai falar exaustivamente, mas todos os convidados ecumênicos vão ter um tempo de fala para trazer a sua ideia. Então, essa vai ser a pregação daquele culto. Então, Que legal. oportunizar a fala de todos e de todas que vão estar lá. Muito legal, muito legal. Uma dúvida que eu tenho sobre a igreja luterana também é sobre essa questão de ter pastora, né? Foi desde sempre, quando a igreja criou essa estrutura, foi assim, porque, né, Lutero vindo da igreja católica, né, sendo um padre católico, somente homens são ordenados. Como que surgiu essa questão de ter pastoras também e como que é isso hoje também dentro da igreja luterana? Então, a gente precisa, antes de mais nada, dizer que o movimento reformatório, ele só deu certo por causa das mulheres. Além dos homens reformadores, que sempre são muito mencionados, nós tivemos muitas mulheres reformadoras. E é importante falar, por exemplo, do protagonismo de Catarina von Bora, que é ex-freira, que casa com Lutero, e ela tem um papel assim importantíssimo na forma que Lutero vai se desenvolver como teólogo, como reformador, no sentido de que todas as reflexões de família, tá tudo conectado a ela, né? Cada igreja luterana, né, a gente, como eu disse, eu tenho falado muito da Federação Luterana Mundial, né? A Federação Luterana, ela reúne igrejas luteranas do mundo inteiro, respeitando o contexto de cada igreja. Então, assim, eu falo da perspectiva da igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. No início, o sacerdócio era masculino, mas a partir dos anos 60 já há um ingresso de mulheres no ministério. Então, a gente tem, né, a partir dos anos 60, a primeira pastora ordenada. E, a partir disso, então, foi se crescendo o ministério feminino. Então, assim, na Igreja Luterana, isso nunca foi um tabu, mas de que as mulheres são tão aptas ou melhor aptas ao ministério como qualquer homem. Como curiosidade, hoje, na configuração, né, dos estudantes de teologia, a gente teve sempre, por um grande tempo, né, o número de homens maiores do que de mulher. Hoje se inverteu. Hoje você tem mais mulheres fazendo teologia do que homens. Interessante. Interessante. E na administração das paróquias também já está assim, as mulheres estão mais do que os homens. As mulheres sempre foram a base, né? Que legal. A diferença é que quando a gente tinha os cargos de liderança, eram os homens que ocupavam esses cargos, né? Sim. Então as mulheres ficavam trabalhando muito nos bastidores, né? Acho que hoje a gente traz à tona esse reconhecimento. Até em função disso, Tiago, dentro da programação do Bicentenário, no sábado, a gente vai ter uma roda de conversa. Até a pastora Kathleen, ela vem lá do Rio Grande do Sul, ela é uma estudiosa de Catarina von Bora sobre mulheres da Reforma. Vai estar, então, conduzindo uma palestra, um bate-papo desse tema, né? Sobre Catarina von Bora, sobre as mulheres na Reforma Protestante, né? Também relatos de lideranças hoje. E no domingo, depois do culto ecumênico, lá na Igreja Luterana, a gente tem, do lado de fora, então, um busto de Martim Lutero. Aqui é um mega spoiler, tá? Do lado, a gente vai inaugurar um busto de Catarina. Que legal. Para fazer homenagem a todas as mulheres presentes nesses 200 anos de história.